Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um RespiraCast, esse espaço que nós criamos para falar de inovação, falar das coisas que vêm acontecendo na nossa região, coisas boas. E hoje trouxemos convidados aí que vêm falar um pouquinho de como é esse desenvolvimento aqui na nossa região do Vale do Rio Pardo, ideias que inovam, que desenvolvem. E trouxemos, então, hoje, novamente, né, Anete? A Anete, irmã que vem aí trazendo sempre os seus projetos, como ela tem se envolvido aí com todas essas questões da nossa região. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. Obrigada. É um prazer te ter aqui conosco de novo. A Anete, para a gente falar um pouquinho, né, da sua caminhada, é uma profissional com mais de 30 anos de experiência em tecnologia e gestão, uma trajetória construída com iniciativa, coragem e resultados. E ela começou ainda muito jovem nessa área da tecnologia, ajudou a desenvolver soluções na Unisc, estruturou o setor de tecnologia da Afubra e, ao longo da sua carreira, chegou até a lideranças de TI para a América Latina, África, em uma multinacional. Também empreendeu na área da educação corporativa e sempre manteve um olhar voltado ao desenvolvimento de pessoas e da comunidade. E agora está aí numa nova fase, como pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo. Com certeza aí vai trazer essa experiência toda, né, nessas áreas de projeto, de desenvolvimento aí para trazer soluções como deputada agora. Bem, isso. É realmente trazer toda essa experiência, não engavetar a experiência, né, de levar para a comunidade e ampliar, então, o escopo, né, da sair da empresa privada e entrar na pública. Que maravilha, muito importante. E a Anete hoje trouxe com ela aí um parceiro que vem desenvolvendo, os dois vêm desenvolvendo juntos aí alguns projetos muito bacanas. O pastor André Luiz Martim. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Silvia. É um prazer ter aí o senhor conosco, para também conhecer um pouquinho da caminhada do pastor André. Junto com a Anete, ele também vem numa liderança aí muito presente na comunidade evangélica de Rio Pardinho. Foi a partir da atuação dele, especialmente durante o período das enchentes, que se formou uma rede de apoio importante para as famílias da região, conectando necessidades, mobilizando ajuda de forma organizada. Além desse trabalho comunitário, o pastor Martim também está à frente de iniciativas que fortalecem a cultura e o desenvolvimento local, como o projeto de música, que hoje, em especial, envolve aí dezenas de crianças e adolescentes, incentivando o aprendizado, a disciplina e o senso de pertencimento. É um trabalho que mostra, na prática, como se pode aí transformar, às vezes, uma realidade de uma comunidade através desse projeto tão bonito, né, pastor? Com certeza. Esse projeto, para nós, é um dos carros-chefes do trabalho com, especialmente, crianças, jovens, mas engloba também pessoas adultas e até a terceira idade. Ah, que legal. É importante também olharmos, né, para essas fases todas, né, de forma geral, assim, motivar para a cultura, motivar para essas questões de organização, né, de tanta coisa que a música traz também, né, como é importante para o desenvolvimento num todo, né? A gente pensa assim que a música pode fazer muito, de fato. Como é que começou essa conexão, a tua conexão com o Rio Pardinho, Anete? Pois é, conexão Rio Pardinho para mim era um caminho, né? Um caminho para ir para Sinimbu, porque eu tenho meus dois avós paternos e maternos que são de Sinimbu, então eu passava por Rio Pardinho. A enchente, né? Na verdade foi a enchente que nos aproximou, né, pastor? Levou muita coisa, mas também aproximou. Também aproximou e trouxe, né? Então, quando eu comecei a ajudar ali, aliás, hoje, 30/4,
de 2026, 2 anos da tragédia. E há pouco ainda uma amiga lembrou que mais ou menos a esta hora que nós estamos conversando foi quando chegou ao nível máximo. Pois, né? E hoje trouxemos de novo esse assunto. Isto. E estive agora há pouco em Sinimbu, né, onde estava acontecendo uma mobilização para chamar a atenção que ainda 90% das pontes não estão reconstruídas. Né? Então, ainda é um problema muito sério e temos trabalho a fazer para a reconstrução de Sinimbu. Mas, bom, então eu comecei ajudando lá em Sinimbu, mas o contingente de pessoas ajudando em Sinimbu era muito grande. E aí acabei voltando a minha atenção para Rio Pardinho. Né? E principalmente são coisas que eu faço bem conectando pessoas, né? Então eu tinha pessoas em Santa Cruz que estavam construindo móveis e arrecadando móveis, e eu tinha então as necessidades em Rio Pardinho, e aí é onde a gente começou a conversar com o pastor. Diz, quem é que em Rio Pardinho precisa? Aonde que eles estão localizados? Então eu fazia essa conexão das pessoas. E meu marido e mais um amigo faziam o carreto, né? Então traziam lá para o salão do pastor. E aí que começou esse nosso vínculo, né? E conhecer mais a comunidade, porque a gente entregou os móveis em cada canto lá em Rio Pardinho e acabei conhecendo Rio Pardinho, que também tem muita coisa para fazer, porque é só o asfalto tá só aonde isso é uma BR, uma RS, nem sei, uma RS, né? Mas as ruas para dentro não tem calçamento, tem uma série de questões de infraestrutura também, né? E isso me comoveu também, e a gente se aproximou e começou a trabalhar junto. E não me lembro mais como que a gente conversou pela primeira vez no grupo de música, né? Estava justamente tentando chegar lá, mas foi uma coisa leva a outra, né? A NET até então era totalmente desconhecida também para mim, mas nesse pós-enchente, então o salão da comunidade evangélica, o centro comunitário de Rio Pardinho, serviu de base então para muitas doações que vieram de fora do estado, muitas coisas também daqui, e de repente então tinha lá uma senhora, a NET, né? Que veio nos procurar e perguntar, precisa de alguma coisa, nós temos isso, temos aqui, temos ali. E o que me chamou a atenção também nela, né, foi a questão não apenas da enchente em si, nessa ajuda, mas o pós. Sempre de novo vinha alguma proposta, alguma coisa aqui, alguma coisa ali também, para que as pessoas pudessem... A NET sendo a NET. Digamos... A NET sendo a NET. Então, ali que a gente viu e percebeu. Algumas pessoas faziam a sua colaboração pontual, muito importante, mas também havia aquelas, de novo, que se preocupavam também com o pós, né, na questão de reestruturação, na questão de dar algum apoio, tanto na questão de qualificação, na reconstrução de estabelecimentos e a qualificação também de mão de obra e assim por diante. Então, dar um up, digamos assim, na vida e na carreira das pessoas. Né? E nisso, então, a NET tem esse diferencial, e isto para mim também chamou a atenção. E como nós vínhamos acalentando já esse sonho, esse projeto de termos um projeto de música, que na verdade foi no pós-enchente, em 2024, nós recebemos em outubro daquele ano uma visita da Hunsrücker Blasmusik, da região do Hunsrück, na Alemanha, que estiveram em turnê pelo Brasil e também, né, por intermédio de uma pessoa conhecida, amiga, membro também da nossa comunidade, ela acabou, a Ingrid, então, fazendo com que essa turma viesse não apenas para uma apresentação, mas também para um dia de convivência. E a apresentação deles, à base de instrumentos de sopro e tudo mais, encantou o público.
E ali junto tínhamos então um rapaz que estava assistindo, que veio assistir. Ele depois disso como me procurou e disse: olha, por que a gente não pensa para Rio Pardinho fazer um projeto de música, de musicalização, de ensinar? Pois é, eu já tinha pensado nisso há muito tempo, mas falta aquele empurrão. Então, soma alguns fatores, então isso já foi no pós-enchente. Né? Então, o grupo em si ele é recente. O grupo, o projeto de música iniciou efetivamente, ele foi pensado ainda em fins de 2024 e 2025, então ele de fato toma forma. Eu acho que dá para mencionar aqui, pastor, na contextualização até da tua pergunta, Rio Pardinho tem uma vocação musical. Sim. Né? O coral, talvez esse também tenha sido uma inspiração desse coral centenário. Já havia um histórico, assim, as pessoas já tinham essa... já se habituavam, né? Já tinham esse conhecimento, esse gosto pela música, né? Nós, Rio Pardinho tinha em tempos idos um coral de trombones, grupos musicais, enfim. Tem ainda hoje, a comunidade mantém um grupo de canto, e o coral centenário, que é de 1917, penso ser em Santa Cruz, o coral mais antigo em atuação. Nossa. Ainda de forma ininterrupta. Que legal. E justamente também pensando um pouco em não deixar cair por terra completamente a parte e também dentro da própria comunidade de ter música, pessoas que acompanhassem também celebrações, cultos e outros momentos. Então isso foi uma somatória. E essa vinda, então, dessa turma da Alemanha é que deu esse pontapé inicial. Então, a NET vem se somar ali já, como eu disse antes, não foi aquela coisa pontual da enchente, isso já é coisa do pós-enchente, então é o depois. Então, é aquele vínculo que se criou não para um momento de necessidade, onde também foi, toda a ajuda que veio foi muito, muito importante mesmo, mas também algumas ações muito no pós, tanto é que ainda hoje, já passados 2 anos, a gente ainda está nessa parceria também junto com a ANET e nesse intuito de fazer dar certo esse projeto justamente de musicalização, por ser uma coisa mais recente, e a gente sabe que todo o primeiro passo até que engrena, até que a coisa vai de fato, até que floresce e desabrocha e leva tempo, né? Então, todo apoio, todo suporte para nós, ele é muito importante, né? Então, a gente tem assim várias nuances, e aqui a gente talvez até já poderia estar entrando na questão também desse vínculo que a gente tem ainda hoje, se mantém com a região do Hunsrück, tanto é que ano que vem eles retornam ao Brasil por uma turnê, e já disseram, não queremos mais 2 dias, e sim 4 dias em Rio Pardinho. O pessoal adorou Rio Pardinho. E Rio Pardinho também se esmerou em acolher bem. Sim. E é uma região lindíssima, né? Rio Pardinho tem os seus encantos, que precisam ser também ainda melhor explorados. É verdade. E, de pronto, essa turma lá se engajou, se mobilizou para, vendo e percebendo, porque o nosso projeto, inicialmente, foi pensado assim, se der 10, 15 pessoas interessadas, jovens. Inicialmente foi pensado em pessoas jovens, adolescentes. Já estamos no lucro. Mas, só que a gente abriu para inscrição e... Essa história é bonita. Pois é, daí bateu o medo quando... Será que vem alguém? Para o dia da inscrição, quando começou a vir gente, nós tínhamos, no fim das contas, mais de 100 pessoas inscritas. Nossa, mais de 100. Sim, não foi uma coisa assim fora. E não só ali de Rio Pardinho, né, pastor? Sim, não, veio gente... da região. Tá, então, para ver... Olha, ele é bom em marketing, o que a gente estava conversando antes, né? Ele diz que é a gurizada que faz, mas eu acho que é ele. Mas eu acho né? que é ele que faz o marketing. Deixa a turma, cada qual com sua, mas
sim, também de outras áreas, né? Então, não restrito exclusivamente a Rio Pardinho e também, obviamente, não restrito à comunidade evangélica. Isso também é um negócio. Então, Que legal, aberto não se olha para a questão de religião, não se olha nada disso, né? Então, é de fato para motivar, incentivar e trazer à tona esse viés também da música, da cultura, que é tão importante também na formação pessoal, de caráter, de valores e tudo mais, né? Posso fazer um adendo aqui também, que eu gosto muito das festas do interior, né? Eu adoro uma quermesse. E essas festas, elas são magníficas. E temos músicos, em todas essas festas tem músicos. Final de semana eu tive na quermesse de Quarta Linha Nova Alta, né? E daqui um pouco tinha um grupo de músicos como é que é o nome onde vai ser a próxima quermesse. Então, em todos os lugares nós temos músicos. Sim, então, um dos objetivos também, além de formar músico, é aquela coisa, é bom ter um músico em casa, nós precisamos de mais músicos que continuam essa cultura, né, de alegria também, que eu acho que a nossa cultura germânica, italiana, eles têm isso, tem a música dentro da comunidade, né? E desde que começou, o pastor conta mais coisas ali no meio, mas eu tive em algumas apresentações e a gurizada assim toca com um amor no coração, né? E quase que dá baile na igreja, né, pastor? Daí tem uma apresentação na igreja e eles estão muito bem. É muito lindo de ver, sabe? Que legal. Tem todo esse esmero por parte da turma Então, o projeto, na verdade, ele engloba, digamos assim, alguns que já vieram musicalizados, que já tocavam algum instrumento, sim. Então eles já estão num patamar um pouquinho adiante. Mas também um dos grandes focos é justamente ensinar do zero a musicalização. Então, começar a ler nota, então tudo isso, olhar para a partitura, então tudo isso também é enfocado e colocado como regra para dar continuidade. Então, uma hora que estiver musicalizado, vai para um instrumento de sua própria escolha. Claro que a gente não consegue, porque os recursos, tudo isso sempre é bastante limitado por hora, né? Mas com o andar do projeto, da carruagem, a gente acredita que vai também conseguir ampliar essas ofertas. E como foi essa organização de organizar em turmas, sei lá, isso é uma vez por semana, uma vez por mês, os professores, essas crianças que vêm de longe, como que é organizado, quem organiza, quem faz esse trabalho? Sim, isso na verdade, aqui a gente volta de novo lá para aquela vez, então, onde a gente esperava uns 10 a 15 e deu uns 100. Então o professor disse, eu não vou dar conta. Então na época a gente tinha uma verba que nos foi garantida para pagamento do professor, e tinha algumas outras coisas também que estava incluso no projeto, né? Mas como era uma demanda muito grande, e aí aconteceu aquilo que nos deixou por demais, não vou dizer, vamos dizer assustados de fato, né? Porque... Um susto bom. Pensando assim para crianças, adolescentes, e de repente estavam lá os pais que vieram trazer essas crianças perguntando, mas e a gente não pode também aprender alguma coisa, né? A gente não pode também fazer... E a gente vai dizer, não, claro que não, né? Então, sim, por favor. Então, no fim das contas, a gente tinha neto, Nossa, pai, mãe, avô, avó, né? Então 3 gerações ali no mesmo propósito, de aprender música, aprender um instrumento e assim por diante. Mas como era muita gente, então a gente acabou conversando, e por sugestão também do professor, que estava coordenando então toda essa parte, disse, não, nós podemos, daqui a pouco temos que dividir. Então, mas como é que nós vamos dividir? Então, a gente acabou dividindo da seguinte forma. Tinha muita gente que queria aprender violão.
Então, violão, quem toca violão também quer cantar junto. Então, musicalização por canto coral. Pensando também na questão do nosso coral centenário, para termos novas vozes, novos coralistas. Então, começou a se dividir. Então, uma parte ficou na questão da flauta, musicalização por flauta, outros foram para a voz. E assim, de um projeto de... Grupos. De 10, 15, a gente, no fim das contas, tinha 2 grupos. E também, as flautas ainda eram muitas para um professor só. Então, primeira turma, segunda turma, então, tal horário. Então, começou a se dividir dessa forma para dar conta. E a gente pensava assim, o professor também disse, né? Não, até metade do ano, mais da metade vai ter desistido, porque música é fogo de palha, muitas vezes. Mas as desistências não foram tantas, né? Foram bem poucas. E para esse ano, inclusive, já muito mais pessoas se inscreveram também. Mais pessoas querendo. Tanto é que esse ano nós estamos com a musicalização na flauta, mas também ano passado não, né? Mas esse ano nós temos violão e teclado, com 2 novas ofertas de música. E por adequação também financeira, de momento, a parte de canto coral está em stand-by. Então, assim que a gente conseguir dar seguimento, mas está no horizonte, no futuro, de reativar assim que possível. Agora, isso também, né, Anete, demonstra que tem espaço para mais projetos, porque Exatamente. a gente abre 15 vagas e aparecem 100, significa que o público quer. Exatamente. E às vezes acontece assim, o que eu não sei, né? Então, enquanto que isso não tinha sido iniciado, aliás, eu quero fazer uma correção da primeira frase que tu falou. O projeto é da comunidade de Rio Pardinho. Né? Não é o meu projeto, é projeto de Rio Pardinho. O que eu vi ali é que eu podia ajudar em questões pontuais. Eu, musicalidade, não tenho nenhuma. Minha mãe é excelente cantora. Eu tinha músicos na família. Eu não tenho essa habilidade, mas eu tenho o gosto pela música. Então, o que a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, a gente pode ajudar. E aí onde entrou que eu vendo esse trabalho bonito que estava sendo feito e 80 crianças ou 80 pessoas, isso não é um número pequeno. Não. Uma organização disso precisa de professores, precisa de instrumentos, nem todos têm condições de comprar o instrumento. E aí é onde eu vi que eu podia estar ajudando, né? E aí eu vi uma emenda parlamentar sendo publicada, um edital, e eu digo, aqui que eu posso ajudar. Eu nunca tinha escrito nenhum projeto para emenda parlamentar. Eu digo, pastor, vamos lá, me ajuda que eu te ajudo, né? Então, criamos o projeto e o projeto foi aprovado. Então, assim, para mim foi uma satisfação muito grande de ter um primeiro projeto aprovado para um projeto lindo que nem esse. Tá? E aí já acendeu também, né, pastor? A gente já tem uma outra ideia de projeto. Olha aí. O Rio Pardinho tendo toda essa musicalidade, ela tem também uma vocação de turismo rural, né? Por que não fazer Rio Pardinho virar a cidade lá do André Rieu? Ai, maravilha. Né? Então, o que é que a gente precisa fazer para isso acontecer? Eu desviei um pouquinho do assunto, mas a gente está assim num pequeno, mas a gente também tem que sonhar. Claro. Né? Tem que sonhar de aumentar e dar condições, né, para que esse grupo se mantenha, que possa crescer e, por que não, essas pessoas terem profissão, né? E estarem engajadas dentro desta comunidade, porque eu também vejo de um outro aspecto isso, que é o manter as pessoas no interior.
eu moro no interior, eu sou apaixonada por morar no interior, porque não quer dizer que morar na cidade é a felicidade, né? Então, se nós damos condições, nós fazemos esta comunidade crescer, melhorar, né? Vamos incentivar isso. Que aí a gente está revitalizando cultura, promovendo daqui a pouco com ênfase, né, um turismo nessa área, né? Exatamente. Propondo novas oportunidades. Aí. Então, o desenvolvimento é certeiro, né? Ainda mais se tem tantas pessoas querendo isso, buscando por isso. Porque é interessante vocês trazerem, eu fico assim encantada com a questão da faixa etária, porque... Ok, o idoso que tem essa saudade, talvez, né, que traz recordações, poder viver essa questão da música e se colocar muitas vezes na condição daquele que ainda está aberto a fazer uma coisa nova, de ter uma atividade, de aprender. Ao mesmo tempo, a criança, o neto, como o senhor falou, né, que está aí se inserindo numa questão cultural tão importante, né, que traz bases tão relevantes para esse serzinho aí que tem uma caminhada, né, de construção, né, de cultura, de conhecimentos que a música é capaz de trazer. E de perdurar, porque a gente está falando de algo que daqui a pouco, se a gente não motiva os jovens e crianças, isso vai se esvaindo também, a gente perde, né, dessa história. E um outro aspecto que eu acho que dentro desse projeto é que essas crianças também tenham a oportunidade de sair e ver o que outros fazem, né? Que legal. Então, essa verba aí da emenda, ela também tem esse objetivo de colocar esse grupo num ônibus, levar para uma outra comunidade, trocarem experiências, ver como que a outra comunidade está fazendo, está executando, né? E aí voltamos de novo para um aspecto também das pessoas, de criar novas lideranças dentro desta comunidade, né? O pastor vai estar lá por um período, tá? Mas ele precisa ter gente que vai continuar o trabalho dele, né? Isso é importantíssimo, né? E isso eu creio que para Rio Pardinho, para nossa realidade dentro da área da música, especificamente agora, né? No ano passado, toda a condução foi e está, digamos assim, sendo feita assim, de forma bastante leiga, porque a gente está aprendendo junto. Né? Ninguém, é um laboratório, né? Para todos, né? Tanto para as crianças, para os que estão aprendendo. Para este ano, então, já a partir das demandas, as dificuldades e as alegrias e tudo mais, então... já se conseguiu, e eu acreditei que, via de regra, quando é um trabalho voluntário, quando é algo assim, e nós, isso é uma das prerrogativas do projeto que a gente colocou também, porque de não cobrar taxa de participação, porque com isso a gente estaria limitando. Existem, como em todos os lugares, Rio Pardinho também tem as suas pessoas mais necessitadas, que não têm tantas condições, e daqui a pouco um potencial músico está ali e a gente estaria cerceando em virtude de uma contribuição, alguma coisa assim que a gente poderia pedir para manter o projeto. Então, mas a partir disto, para este ano nós já conseguimos então uma espécie de coordenação, pessoas que voluntariamente disseram, não, pode contar com a gente no que precisar de correr atrás de material, de encaminhar outros projetos, novos projetos, tanto para angariar recursos e assim por diante. Então, está se formando uma rede de pessoas que viram também a importância desse projeto, da música. Então, aquela semente plantada está começando a germinar. E, vez por outra, claro, eu às vezes até já sinto meio vergonha de sempre ficar apelando a NET, né?
O bom é que a Nete também pergunta, então às vezes E ela gosta de resolver Ela um gosta, problema. ela gosta. Então agora, como eu, E tem ideias, isso que é o bom, né? sempre é aquela experiência já que É. da vivência e às vezes saber meio logo em qual porta bater, né? Enquanto a gente fica batendo cabeça, já sabe, não, é por aqui, por aqui, por ali, né? Então, por exemplo, a gente estava já mais de um ano, eu creio, que nessa questão da doação. Então, a turma da Alemanha, por exemplo, eles viram, então, quando eles ficaram sabendo, são tantas crianças, tantas pessoas que se inscreveram, e instrumentos. Então, lá eles Já tinham alguns, assim. partiram para uma coleta de instrumentos musicais para enviar para cá, para Rio Pardinho. Então, eles juntaram, o que conseguiram juntar foram mais de 70. Mas fizeram uma triagem, e daí lá também pessoas, então, de forma voluntária, se colocaram à disposição para ver se os instrumentos tinham condições, reparar alguns. Então, desses 70, a metade que está em ótimas condições, usados, mas em boas condições. E eles, então, querem mandar para cá, mas é toda uma burocracia que a gente precisa, corre aqui, tenta ali, e quando é alguma coisa um pouco mais dentro dessa parte do voluntariado, do social, e então as pessoas até o interesse até certo ponto, mas depois já cai por terra, então a gente bate na porta ali, bate na porta ali, então eu creio que agora a Nete disse, vou tentar ajudar vocês, né? Então acho que agora vai. Acho que agora vai, né, pastor? Então agora vai. Então, Porque não é um processo simples, né? Porque, por um lado, a gente tem o pessoal que está doando, por outro lado, tem toda uma legislação entre um país e outro, e tem um frete internacional, que a gente não tem ideia, a gente não faz esse tipo de coisa, mas também temos uma vantagem, estamos numa cidade onde exportação é um negócio que a importação também acontece muito em Santa Cruz, né? E aí são essas conexões que a gente tem num evento aqui em Santa Cruz. Conheci um pessoal de aduaneiro, né? O pastor até tinha contato, mas isso não aconteceu. Digo, pastor, eu tive uma ideia, eu acho que eu sei por onde eu vou, né? E então, assim, a gente está trabalhando, o pastor tem informação, eu tenho, e eu acho que vai dar certo. Temos muitas transportadoras aqui em Santa Cruz também, que com certeza nós vamos ter a ajuda de alguma transportadora que vai trazer o equipamento, então, do Porto de Rio Grande para Santa Cruz. Vamos ter uma conexão que vai com a transportadora internacional, também vai colaborar com esse frete internacional, e assim nós vamos conseguir trazer esses equipamentos para Rio Pardinho, né? Isso é essencial num projeto como esse, ter alguém com essa visão, né, pastor? Para nós é uma segurança, né? Eu acredito. E aí eu volto para a história também, né? Porque meu pai também foi pastor, né? E o pai a vida toda teve conexão com a Alemanha, e eu escutava de criança, vem mais um lote de equipamentos de música. Então hoje para mim é uma satisfação poder. E naquela época eu não tinha ideia do trâmite burocrático, né? Mas o pai fazia acontecer. Então, assim, para mim também é uma honra de estar podendo fazer uma coisa que o pai fez no passado, né? E ajudar o pastor aqui, a comunidade em Rio Pardinho, né? Com esse conhecimento que eu adquiri durante a minha vida profissional, né? Que maravilha. E eu acho que você também tem um perfil que é muito bacana nisso tudo, né? Pelo menos pelo que a gente te conhece, assim, que é esse teu gás. É isso que o pastor falava, assim, né? Às vezes parece que o trabalho voluntário, ele tem esse desafio mesmo, né? As pessoas acabam se envolvendo nas questões do dia a dia e outras preocupações, e aí ele vai ficando para segundo, para terceiro, para quarto plano, né?
E você tem uma característica de abraçar a causa e ficar nela. Até no resolver, sentido de né? até resolver. E isso é essencial. Eu acho que hoje em dia esse perfil de pessoas é que fazem acontecer. Porque senão a nossa tendência é voltar para as questões, né? A gente precisa do trabalho voluntário, do trabalhador voluntário que abrace a causa até ela de fato acontecer, né? E isso faz diferença. E o que vocês percebem assim? Mudou já a realidade daquelas crianças? A gente já consegue perceber mudanças? Com certeza no aprendizado já é visível, né? Eu acho que deve acontecer assim com clareza, a gente percebe, mas assim num todo, o que o senhor percebe lá? No todo, que a gente consegue perceber, né? Uma das coisas que é também, claro, um dos objetivos, né? Dar uma perspectiva também de formação que daqui a pouco até encaminhe para uma questão profissional. Então, por exemplo, alguns, não muitos, mas sempre tem aqueles mais dedicados, aqueles que também trazem a musicalidade já genética, né? Então nós temos em algumas bandas, e isso é o legal também, em Rio Pardinho, algumas bandas com gente vinculada, ligada a Rio Pardinho já viram, perceberam. Esses tempos um dos sócios proprietários de uma das bandas comentou, será que eu não posso dar uma olhada lá para ver se daqui a pouco tem alguns que também, né, nessa área musical das pequenas bandas que vivem e sobrevivem, não faz da música uma profissão em si, mas como um a mais, né? um complemento no final de semana. Então, cada vez menos também essas pessoas, muitos músicos não querem mais esse compromisso de final de semana eu quero também aproveitar e tudo mais. Então, eles estão percebendo também nesses jovens algumas potencialidades e já tem alguns se aventurando. Olha. Por exemplo, amanhã nós temos uma das festas tradicionais quermesses, então essa turma do nosso projeto de música, a banda sinfônica, agora que a gente intitulou a partir desse ano, pela gama de instrumentos que já estão sendo elencados, né? Eles vão fazer a abertura dessa festividade a partir no princípio, 2h da tarde, 14 horas. Eles vão estar se apresentando e desses, novamente, pelo menos um ou outro, já vão estar também depois junto com a banda. Né? Não integralmente, mas já dando seus primeiros passos como pessoas com formação já dentro da parte musical. Outra coisa que eu aponto olhando agora para as pessoas um pouco mais de idade. Então, nós temos músicos que aprenderam de ouvido, né, que cantam no Coral Centenário, por exemplo, mas que agora dizem, agora a gente sabe o que são notas. Faz uma leitura da nota. Exato. Então, toda essa... Eles se compreendem dentro desse universo da música. E a questão da disciplina, a questão da atenção, o professor, o regente, ele é bastante enérgico nisso também, tem que ter disciplina, tem que ter coordenação, tem que ter a postura, agora a hora de silêncio quando eu falo, então toda essa questão de escutar e também a cobrança de vocês estão recebendo isso aqui, quanta gente gostaria, então se dediquem, levem isso a sério. Gratidão, né? E a música também, na questão da concentração, até um dos professores me chamou a atenção, ele disse, música é matemática pura. Então, uma nota pode ter não sei quantos tempos, né? Então, ele explicando isso tudo para a criançada, e é muito interessante esse passar de conhecimento e das crianças também, para esse ano, por exemplo, então, a notícia, ou digamos assim, não, foi se espalhando, então algumas pessoas vieram perguntar, a gente nem colocou muito, porque
muita propaganda, porque não comporta mais tantos a mais. Mas mesmo assim, muita gente veio perguntar como é que a gente pode. Não, pode, sim. É que a gente não sabe. Não, pode, vamos lá, né? Então de ver que para as pessoas procurarem é porque perceberam alguma coisa de positivo também nesse projeto, né? E na apresentação de Natal que foi, né? Nós estávamos, ela foi feita na igreja lá, e nós estávamos sentados nos bancos, daí a gurizada entrou, daí tu percebe isso, assim, ó, a criançada bonita, que né? legal. Assim, tu vê que tem disciplina, tu vê que tem um objetivo, né? E aí eles sentados todos na frente, organizados, né? Para tocar, o menino da bateria, o menino do pistão fazendo pela primeira vez a sua apresentação. Assim, é emocionante. E o professor também, né? O professor de pistão, um querido ele, né? Com as crianças. Então tem uma coisa, um carinho, né? Uma coisa assim que a gente não está acostumada mais a ver num grupo que é difícil de explicar, usar as palavras certas. Só sei dizer que é muito lindo, muito bonito. Acredito. E só para complementar, claro, dos iniciantes, então isso também é uma das... as crianças, especialmente as crianças que têm aquela ânsia, aquele afã de nós também queremos nos apresentar. Então, mal e mal sabe a primeira, segunda nota, mas já querem estar junto ali do grupo instrumental. Então, não, calma, vocês têm todo um caminho a percorrer, né? Não é no oba-oba, tem que ter disciplina. Então, isso tudo serve para também, mas eles querem, né? Então eles têm esse desejo de também se apresentarem e levam isso muito a sério, como a Nete colocou, né? Ensaiaram, fizeram, então para eles isso foi era o evento da vida, né? Então foi assim muito legal de apresentarem tudo o que fizeram e também de serem aplaudidos e se sentiram assim muito orgulhosos. Eu ia dizer até essa questão da autoestima, do pertencimento, né? O quanto isso faz diferença, assim, e são qualidades que são importantíssimas, por exemplo, no desenvolvimento de um líder. Claro. Né, Nete, que a gente fala tanto a respeito, assim, as lideranças, quando essas crianças, né, são incentivadas desde pequenas a terem a poderem colocar esses talentos, né, serem aplaudidas, como é importante. E são habilidades que, na verdade, tu provoca, né? Que o cognitivo ele vai funcionar muito melhor, porque tu está ativando mais uma parte do cérebro, né? Que nem o pastor também falou, música é matemática, né? E tem a disciplina em cima dessa matemática, né? Então, isso é fantástico, né? Lidar com o grupo. Né? Como é importante isso, a gente vê tantas crianças, jovens se isolando por conta dos jogos e tudo mais, que é uma tendência também, mas aí eles estarem num grupo onde eu preciso respeitar o instrumento que vem antes, né? Eu preciso estar atento quando é a minha vez, ter essa empatia, ter esse senso de colaboração. Nossa, desenvolve muitas coisas importantes, né? Isso também a gente percebe este ano, do ano passado para este ano, então na avaliação final que a gente fez do projeto e tudo mais, então entrou um pouquinho essa questão da dificuldade, às vezes, no início, que as crianças especialmente tinham de concentração e de fazer o silêncio na hora certa. E para esse ano a gente percebe que a coisa já evoluiu. Né? Então, quando o professor pede, já tem esse respeito maior. Então, não, a gente tem que ficar quieto, a gente tem que agora é hora de ouvir, depois a gente fala, depois a gente executa. Então, essa evolução a gente vem percebendo e é bem interessante isso. E não tem um menino que passou da categoria de aluno para professor? Ah, que bárbaro. Nós temos ali... que é o menino da bateria, não é? Sim, nós temos o baterista, nós temos que eram alunos do sax, violão. Então, era um dos alunos na parte do violão, outro na parte do teclado. E isso é uma das coisas que a gente também precisa
reconhecer de qualidade do professor. Gabriel, ele traz novos talentos para reger. Então, algumas pessoas fazem uma espécie de estágio já para que foram alunos e que desenvolveram o potencial, e hoje, então, vez por outra, ele sai, daí bota um dos rapazes para reger a turma. Olha só. Abre esse espaço, né? Então, é uma coisa muito, muito bacana também, de não tomar para si a posse total, mas de saber compartilhar também a responsabilidade e fomentar. Olha, se tu queres seguir na parte da música, então tá aqui, né? É o teu laboratório de... Aqui tu tá entre colegas. Aqui tu pode errar, tu pode falhar, mas tu vai aprender. Que coisa linda de ver, né? Em tão pouco tempo. Se a gente for pensar, né? Tão pouco tempo, eles já tendo esse potencial de estar à frente dos demais, auxiliando no trabalho, a responsabilidade também, né? As apresentações, vocês fizeram essa de Natal, mas teve outras, assim, que se a gente fosse citar momentos marcantes. Momentos marcantes do grupo, né? Uma delas foi que a gente fez a gravação de um vídeo, né, um pequeno vídeo de divulgação também, com conteúdo natalino, que foi largado então para a plataforma do YouTube, está lá. Tem música... canal do YouTube deles? Não, tem Está começando, está tudo devagarinho. Então, conforme as pessoas voluntárias vão se somando, então agora nós temos já alguém responsável por fazer as anotações de presença, que isso é cobrado, né? De divulgar as fotos, imagens dos ensaios, os vídeos na rede social. Então isso tudo de forma voluntária. Tem pessoas que coordenam, que quando tem que redigir alguma coisa tem que expedir um ofício, uma solicitação, participar de uma reunião. Então, porque não pode sempre recair sobre a figura do pastor, porque a Nete lembrou antes, pela experiência dela, né? Pastores vêm e vão, né? Mas a comunidade, o local, isso fica. Então, a ideia é que o projeto permaneça, independente de quem estiver à frente da comunidade, mas porque quem sai lucrando com isso tudo é Rio Pardinho como um todo, é o 9º distrito como um todo, e Santa Cruz e o Rio Grande do Sul, né? E então nesse aspecto isso foi uma coisa marcante, né? Que daí foi a primeira vez que eles também tiveram contato com aquelas plataformas de gravação. Então montaram tudo de forma caseira, artesanal, um pequeno estúdiozinho com panos, fizeram as engembrações, as gambiarras, até drone tinha dentro da igreja para filmar. Então aquilo ali foi assim, gente, postura, como é que olha, como é que faz. Então foi uma aula também aquilo ali tudo, né? Depois a gente teve também o momento da apresentação final, onde tudo aquilo que foi feito durante um ano, então depois teve uma janta. Então esse momento foi muito impactante, significativo. Participaram também da celebração, da encenação do Presépio Vivo, que esse ano foi bem interessante, muito legal. Eles também tiveram a sua apresentação. E a partir de agora, claro, conforme está sendo estruturado e o grupo está melhor formado, então começa a vir os convites. Então, para se apresentar aqui, acolá, e então as comunidades também vão abrindo seu espaço para eventos, e então conforme a possibilidade, a demanda e o grupo, então bacana, o pessoal, não, vocês vêm, eles não cobram nada, mas ganham o almoço, então isso apresenta. E gostam de sair, né? E gostam de sair e vão criando experiência. Isso é o mais importante. Que legal. Eu vou deixar um desafio para ti, Silvia. Meu Deus. Não vai me pedir para tocar nada. Não, cada um dentro da sua habilidade, Silvia.
Eu acho que eu gosto nos meus projetos, eu gosto de dar nome aos projetos, eu gosto de criar identidade nos meus projetos. E esse é o métier de vocês. Eu convido vocês a pensarem, a criar uma logotipia, uma identidade para o grupo. Ai, Ajudem eles a criar essa imagem, esse visual deles, né? Com certeza. Sabe Verdade. que a gente tem uma das premissas assim da Respira, e a gente tem falado assim como as coisas surgem no caminho da gente, como a gente faz conexões que tem muito similaridade com o nosso formato de pensar. A gente valoriza muito essas ações, né? Esse tipo de projeto que faz com que olhe o outro dessa forma, com que desenvolva a região. E claro que estamos à disposição. Desafio aceito. Que ótimo. Obrigado, Anete, por lembrar desse detalhe. Olha aí, ela conectando, tá vendo? Ela não veio aqui para fazer um podcast, ela veio aqui para... Na verdade, a ideia foi essa. Agora que veio à tona. Que ótimo. Agora se entregou. Ai, aqui, Anete, assim, olhando para isso tudo e pensando na tua história, porque você falou, meu pai era pastor, a gente tinha... Como é que é para ti, né? Porque eu acho que tem, além desse teu jeito de olhar para os projetos e querer desenvolver, olhar para a região, tentar fazer... Tem uma coisa de coração também, né? Claro, né? E eu acho que assim, isso também teve um pouquinho de identidade com o pastor Martin, né? O pai, ele sempre também tem, assim, dentro de uma comunidade, são muitas as atividades do pastor, né? Ele tem os cultos, tem muitas igrejas, não é só uma, ele tem várias paróquias para atender, ele conduz as oásis, que é o grupo de senhoras, ele tem o grupo dos jovens. Então, eu vi, assim, no pastor Martin também muito daquilo que o pai fazia, né? E o pai, ele não tinha grupo de música, mas ele tinha um grupo de escoteiros, ele chamava de pioneiros. Então, o grupo de juventude, e é isso que o pastor também fala, assim, tu precisa ter coisa diferente para fazer, para tu chamares o adolescente, o jovem. E eu estou falando aí de 50 anos atrás, né? E então a fórmula que o meu pai achou na época foi de criar esse grupo de pioneiros, que era aos moldes do escoteiro, e teve muito sucesso em ter um grupo grande. As crianças também queriam entrar, né? Porque era acampamento, era aquela função, e ele dava o recado dele dentro desse contexto. E aí que eu vejo é o que o pastor Martin faz lá em Rio Pardinho, né? Então é muito lindo, é muito bonito esse trabalho, né? E desejo a ele, a comunidade ali, que consiga continuar isso, e com certeza ele já deixou a semente, né? Não importa quanto tempo ele fique em Rio Pardinho, mas isso aí é um presente que ele vai deixar para a comunidade, com certeza, né? É um legado, né? A questão que a Anete pontua do trabalho com jovens, né? Isso sempre foi para mim algo essencial. Crianças, especialmente jovens, me identifica muito. E os jovens precisam ter um objetivo, têm que se ocupar com alguma coisa. E nesse aspecto também, né? Aproveitando um pouco o gancho ainda, nosso grupo de jovens são 40 jovens em Rio Pardinho, são bárbaro. 20 jovens em Travessão Dona Josefa, que é uma localidade ao lado. E eles promovem também a sua festa, o seu baile, angariar recursos, mas aí o legal deles é não usar os recursos só para si, para gasto próprio, mas final do ano eles fazem a caravana natalina, passam por tudo que é estrada, por tudo que é lugar, arrecadam brinquedos, tentam também formar algumas parcerias, usam da verba que arrecadam durante o ano para comprar tanto mais, e faça chuva, faça sol, estão lá. Né, saem queimados, tostados no dia 24 à tarde. Podem ser tostados e de noite estão ali, nós temos o culto, a celebração com a apresentação de teatro, onde os jovens estão ali e estão lá e felizes.
No dia seguinte podem estar quebrados, mas naquele dia esse é o momento deles e eles assumem essa responsabilidade de levar, e para eles isso faz muito bem serem úteis também para a sociedade pra quem e não fazerem faz, alguma né? coisa. E aí eu puxo o gancho de mais uma data, né? Amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalho. Dia do trabalho. E aí, isso aí também é um exemplo assim de que as crianças estão aprendendo um ofício, que elas estão vendo que elas precisam botar esforço para conseguir as coisas, né? Porque são resgates que tem que se fazer ou atitudes que tem que se manter. Então, o pastor está mostrando assim que a juventude ali da região dele é o que tem que ser com a juventude, de ensinar esses valores, esses princípios que eles vão levar para o resto da vida, né? E às vezes porque hoje se fala muito nessa geração ter essa falta de vontade, né? Essa falta de dinamismo, tem se criticado muito, né? Mas às vezes é isso que a gente está falando aqui, lideranças ou pessoas que estão à frente e motivem, né, conquistem esses jovens a fazerem, porque o ser humano é o mesmo, na verdade. Né? O ser humano continua tendo seus potenciais que tem, esses jovens vêm com esses potenciais também. Mas, às vezes, o proporcionar esses meios, essas oportunidades e incentivar para que eles façam diferença, a gente vai ter aí... E não existe pessoa que não se sinta bem em ser útil. Exatamente. Né? Que não se sinta bem em ajudar o próximo, né? Em fazer a diferença. Isso aí E isso que o pastor acabou de contar, assim, eles têm um objetivo, eles fazem uma festa com o objetivo de arrecadar, porque eles já têm um outro objetivo lá na frente, né? De ajudar o próximo. E não importa a quantidade de trabalho que tem, esforço que tem, mas é a recompensa que eles têm por aquele esforço que tiveram, né? Exatamente. E aí agora vocês estão, então, eu acredito que um dos grandes desafios do projeto, né, pastor, é essa questão dos recursos. Isso, como já foi colocado antes, né, a gente parte dessa premissa e enquanto der a gente vai lutar para que o acesso às aulas de musicalização e tudo mais seja gratuito. Se tem condições ou não tem condições, mas pensando especialmente as famílias menos abastadas, que não seja um empecilho, porque às vezes pode, por menos que seja, mas pode ser colocado como um empecilho, talvez não pela falta de vontade, mas às vezes as prioridades daqui a pouco entre escolher ou aqui ou ali. Sim. Então tu tem que escolher para que isso não seja colocado como um empecilho. Então, para isso a gente está correndo atrás e, obviamente, vamos ter que bater na porta da NET também e de tantas outras portas, né, para conseguir costurar essas parcerias com empresas, enfim, a gente está aprendendo, né? Nós em Rio Pardinho estamos aprendendo a fazer isso. E para que a gente aprenda, alguém tem que ensinar isso para nós também. Né? Então a gente está buscando essas assessorias também, né? A NET, quando a gente precisa, a NET pode nos ajudar aqui, a NET, quem sabe, daqui a pouco vou bater na porta da NET, a NET, precisamos de contato com alguma empresa, alguma pessoa, alguma coisa assim, então pode nos ajudar e assim por diante. Então a gente sabe, né, por esses 2 anos já agora de enchente, pós-enchente, mas a gente acabou... A enchente veio, a enchente foi, a NET ficou, né? Então, a gente se apropriou por um lado também um pouco do tempo dele. Eu me sinto parte da equipe. Eu já estava até anunciando ela como... Sim. Faço parte da equipe, né? Mas a gente sabe que tem a família, tem todas as demais demandas, mas sempre que possível a gente está acionando e também recebendo assessoria, ajuda e também... proposta daqui, quem sabe faz assim, vamos tentar aqui, e isso para nós é importante. E sabe, né? pastor, agora eu vou pegar o gancho de novo do meu pai, né? Que eu acho que
me dou conta de algumas coisas, assim, que a genética da minha mãe não me ajudou a cantar, né? Mas a genética do meu pai me ajudou nessa questão de resolver problema. O pai foi um construtor, né? Ele construiu igrejas, construiu pavilhões e sempre foi atrás de recursos e sempre conseguiu, né? Então, eu acho que é esse lado da genética dele que eu peguei, né? Então, faz parte, assim, do meu agir, do meu ser, né? De, tem uma coisa para fazer, vamos lá, vamos resolver. Para tudo tem solução, né? E olhar para eu acho que são duas coisas que se casam, esse teu jeito assim de não, para tudo tem solução, vamos tentar resolver, e esse acreditar que vai dar certo, que é bom, que vale a pena, sabe, Anete? Eu acho que isso também, né, pastor? A gente e são pessoas que acabam motivando para a coisa não enfraquecer, né? Não perder assim aquele gás todo que precisa, né? Então acho que isso faz muita diferença, um perfil assim, né? Nós temos muito da questão do ver para crer, mas por outro lado tem aquelas pessoas que creem para depois ver, né? Que já sabem agora que vale a pena, que então a gente já acredita agora, sabendo que lá no futuro é que a gente vai ver de fato a extensão de tudo aquilo que a gente um dia plantou. Pastor, vamos contar o nosso outro projeto? Aquele que ainda está no sonho? Esse é o sonho acalentado. Mas... Não, falando em sonho. Então vamos lá, falando em sonho. Falando em sonho. Falando em sonho, temos um sonho. Então, tá? por favor. Nós temos ali um sítio, né? Que a gente, não é um sítio arqueológico, mas é um sítio histórico. Tá? Tem a igreja histórica, o pastor sabe melhor todos os detalhes. Um cemitério que também é histórico, uma escola que também é histórica. Claro que tudo isso ali precisa também de uma manutenção, de uma reconstrução, mas o nosso sonho, então, é que isto seja refeito, né? E ali ter um espaço de música a céu aberto, uma espécie de concha acústica, né? Aonde esse grupo de música então possa fazer os seus shows. Então, vamos construir isso, pastor. Daqui a pouco outros que venham, né? Porque que a gente sempre digo também quando a gente começou a incentivar a questão também da apresentação de natalina, da encenação do nascimento de Cristo. Né? A premissa é porque a gente precisa sair para assistir em outros lugares. Vamos nos esmerar para que outros venham assistir conosco. Ah, que legal. Então, isso a cada ano vai juntando pessoas e público, e no último foi de fato muito emocionante. Então, a gente acaba também descobrindo as pessoas certas que vão se acercando, que gostam de teatro, que têm a visão além do alcance, que já vê as coisas e... Então, só para ter um exemplo, né, nessa última encenação, num domingo à noite, então um dos que estavam lá ajudando a montar, domingo de tarde, ele me disse, olha, eu tive uma ideia. Se eu botar Jesus na torre da igreja, o senhor tem um texto? Eu disse, podemos ver, né? Daí, e de fato, botou alguém lá em cima, né? Botou iluminação tudo no domingo à tarde, em questão de horas, né? Pensei, puxei um texto, não, vamos. No fim das contas, e foi o momento mais emocionante daquela noite. Né? Então, tudo escuro, e lá na torre, que a torre da igreja é alta, né? Surge já o Jesus, então, em tamanho normal. Então, foi toda a história da encenação, do nascimento, e depois a mensagem que Jesus deixou para aquele povo todo. Então, assim, a gente vai devagarinho. A questão da Páscoa também está começando a ser incentivada, a confecção de um Osterbaum a cada ano, então as pessoas vão se unindo. Então, a ideia é termos aí um espaço específico
já e aproveitando todo esse incentivo ou até essa motivação da comunidade pela cultura, termos aí um espaço para que a cultura, de fato, para que as apresentações aconteçam, os ensaios. E aí, daqui a pouco, a gente tem aí Rio Pardinho como, de fato, uma atração turística. Uma atração turística. Eu comparo o Caminho de Pedra que tem em Bento, né? O que era o Caminho de Pedra? Era um caminho qualquer, né? Hoje é uma rota que tu tens que fazer quando tu vai para Bento. Então, acho que mais ou menos isso, né? A vocação de Rio Pardinho é alguém que vem para Santa Cruz tem que conhecer a rota do Rio Pardinho. E a gente vê isso já nessa rota do Rio Pardinho ali, pequenos movimentos já de que esse turismo aconteça de fato, né? Ali alguma coisa colonial, um café colonial, né? Um espaço para as Cucas Gressler, tem o café colonial, tem o sítio sítio pedagógico, né? Tem muita coisa. Thomas Eck, que também está muito grande, está fazendo muitos eventos. Bonitos. Toda a rota é a rota onde estão as casas antigas mais bonitas. Né? Lindo. Então, e bem preservadas. E bem preservadas, bem preservadas. O espaço onde a gente está sonhando, né? Então ali nós temos uma igreja de 1866, é a mais antiga do município de Santa Cruz. Nossa. O cemitério dos imigrantes. Então nós também, toda a história da colonização, os primeiros imigrantes estão sepultados ali. A primeira escola de Rio Pardinho, comunitária, está tudo no mesmo terreno, no mesmo pátio. E o relevo, até me chamou a atenção que a gente estava, quando a gente foi olhar, então veio uma equipe de arquitetos, casal. Arquitetos e o topógrafo. Então, mas e esse morro aqui? Mas isso aqui já nem precisamos investir muito em arquibancadas, está aqui, né? Nossa, que legal. Então a própria topografia do espaço lá proporciona... Então, na verdade, está clamando por. A gente só precisa se dar ao tempo de conseguir executar. E tempo a gente tem, né? Só não podemos deixar a persistência cair. E isso está no papel, está encaminhado? Não, isso está, assim, já tem... os arquitetos voluntários já estão convocados, já fizeram uma avaliação. O topógrafo voluntário já fez o seu trabalho. Né? Então, agora a gente tem que juntar, tem mais uma etapa jurídica ali, né, pastor? E aí, depois, tendo isso, a gente já avaliou assim, o que pode ser o espaço, como que ele vai estar integrado nessa natureza, porque tem esse paredão de pedra, mas também tem a vista para dentro do vale, né? Que ele fica bem alto. Então, não está no papel ainda, está só na ideia, no conceito, né? Mas ele vai andar. Ele vai andar. Com certeza, e será um ganho enorme para a nossa região. Nossa, que essa região ali, ela tem meu coração também. E eu tenho, do que eu tenho vivenciado, assim, dinheiro tem. A gente tem que saber fazer o projeto e a gente tem que saber encaminhar o projeto, né? Então, bater na porta certa e também ser persistente quanto a isso, né? É verdade. Eu sempre digo que as empresas, as pessoas, elas têm essa vontade de ajudar. Mas, às vezes, elas estão esperando a oportunidade mais idônea, né? E tendo o projeto coerente. Exatamente. A gente, com certeza, aí tem... Gente, que maravilha! Então, muitas novidades, muitas coisas boas. Já chegamos em 1 hora de conversa. Eu falei, pastor, que passa rápido quando a gente vê. Não parece. Né? Não parece. Eu digo que ainda nós vamos colocar um chimarrão no RespiraCast. É o que eu ia te dizer, falta o chimarrão aqui, né? Se tivesse assim que resumir em uma frase esse projeto, ou dar algum recado para as pessoas, quiser olhar para a câmera e dar o seu recado, por favor, fique à vontade aí, que a hora é essa. O recado. Olha,
pensando assim daquilo que a gente vivenciou nesse curto espaço de tempo, digamos assim, mas ao mesmo tempo tudo que já se aprendeu e assim por diante com esse tempo do projeto de música, das parcerias e tudo mais, o recado que eu penso que seja importante é a gente acreditar, é não deixar de acreditar e muitas vezes também confiar na providência divina, que as pessoas certas no momento certo também vão se achegar a nós. Eu creio firmemente nisto também. Eu também acredito que é o que faz o movimento, assim, a vida e tudo acontecer, né? A gente tem que acreditar. Anete, você também, por favor. Bom, eu complemento com o que o pastor falou, de convidar, né? Gostou do nosso projeto, gostou das nossas ideias, gosta de Rio Pardinho, vem com a gente, vem participar, porque todos que gostam de música, gostam da nossa terra aqui, né, podem contribuir de uma forma ou de outra. Bem. Ai, maravilha. Dado o recado e cheio aí de oportunidades para quem acredita de fato que pode fazer acontecer. Eu acho que se todo mundo se une de pouquinho em pouquinho, aí a gente tem algo enorme acontecendo. Exatamente. Né? Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme aí ouvir tantas coisas boas, tantos projetos lindos. Que vocês tenham muito sucesso aí. Conta conosco. Respira vai auxiliar no que for possível, pode ter certeza. Muito obrigada e fica o convite também para vocês estarem numa próxima oportunidade de novamente conosco, no próximo Respira Cast. Tá bom. Obrigada, pastor. Não, né? te Por ter aceito, também que eu acho que ficou muito ligado. Aqui, né? É importante a gente poder também mostrar, divulgar. Quem não é visto não é lembrado. É verdade. Essa é a ideia também, da gente divulgar e seguir nessa jornada, nessa parceria. E também obrigado de nossa parte por abrirem o espaço aqui para nós, para essa divulgação também. Muito bem-vindo. Obrigada, Silvia. A gente que agradece, Anete. Então tá, pessoal. Até o próximo RespiraCast com mais novidades e inovações aí, principalmente para a nossa região. E se você gostou, manda aí para os seus amigos, curte, dá o seu like e até o próximo.